Continuando, isso faz com que eu intensifique, ou seja, com que eu aumente a produção de resíduos. O que são resíduos? O lixo, né? Eu aumento a produção de lixo, de resíduos que vai para o planeta de alguma forma. Na página 9, se não me engano, tem umas perguntinhas para vocês, né? Algumas delas eu já respondi aqui na minha fala, né? O plástico ele foi criado há um pouco mais de 100 anos, né? Mais ou menos ali na década 1910, 1920, né? E ele foi considerado ali uma criação importantíssima, né? Com uma criação gigantesca, né? Que ia auxiliar aí muito na produção humana e não faz muito tempo assim, né? O plástico, apesar de 100 anos, né, em níveis de existência humana, não é muito tempo, é recente, né? A história do plástico é recente, 100 anos não é muita coisa. Mesmo assim, a gente já tem muito resíduo de plástico e a gente já tem muita preocupação, né, sendo levantada aí pelas pessoas, né, pelas empresas que estão preocupadas com isso, pelos ecólogos, pelos biólogos, pelas pessoas que estudam isso e veem os impactos que o plástico pode gerar no planeta. De qualquer forma, o plástico ele é produzido numa escala, mesmo tão recente, que a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem ele. Para agora e olha ao redor aí de onde vocês estão. Quantas coisas são feitas de plástico? Eu imagino que um monte. Aqui perto de mim tem um monte. Um monte de coisas que são produzidas de plástico, então é difícil a gente imaginar a nossa vida sem ele. Qual que é a matéria-prima do plástico? Ou seja, aquele ingrediente que eu uso para produzir o plástico? Bom, o plástico não vem da natureza. Eu preciso usar algum recurso da natureza para produzir ele. Vocês já ouviram falar no petróleo, né? Então, o petróleo ele é a matéria-prima para a produção de plástico. Então, eu pego o petróleo ele é chamado de um recurso natural não renovável. Aí, se vocês quiserem saber, eu tô mais ou menos na página 10 aí de vocês, da apostila. Ele é um recurso natural não renovável. O que significa isso? Ele é encontrado na natureza, mas ele não se renova rapidamente porque ele demora milhares de anos para se produzir. Ele é encontrado lá nas rochas subterrâneas, né, embaixo da terra, e ele leva milhões, não é milhares, eu falei errado, milhões de anos para se formar. Porque ele vai se formar lá no subsolo a partir do quê? Da decomposição da matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Orgânica vem de organismo. Então, o que é matéria orgânica? São restos de seres vivos que morreram e ficaram soterrados. Eles foram decompostos pelas ações das bactérias, dos fungos. E com isso, ao longo de milhões de anos, ele se transforma em petróleo. Então, se a gente acabar com o petróleo que existe no planeta hoje, a gente não vai ter petróleo por mais milhões de anos, né? Então a gente não vai estar aqui para ver isso. A gente nem sabe como que vai ser daqui milhões de anos, como é que vai estar a Terra. Bom, qual que é o problema então? O lixo, de forma geral, ele é um problema. A gente tem aí problemas ambientais aí que tem alcance global, né? Como a intensificação do efeito estufa e da chuva ácida. Tem um texto para vocês, tem algumas questões na página 11 que eu quero que vocês olhem, que tem aí um texto introdutório e vocês vão fazer os exercícios embaixo, tá bom? Vou deixar isso para vocês. Que é um exercício de interpretação. Não tem problema se não conseguir fazer, tá? Vocês deixam para fazer depois, deixam para fazer com meu auxílio, me manda dúvida. Bom, tá, o que a gente pode fazer? O plástico é reciclável? O plástico pode ser reciclável. O que é reciclável? Eu reutilizá-lo né, para ele produzir um outro tipo de material ali, tendo como base ele, sem precisar, né, extrair um novo recurso da natureza. O que acontece? Resolve reciclar? Sim e não. Porque pouco material é efetivamente, ou seja, de fato reciclado quando comparado com a quantidade de plástico que é produzido diariamente. Então,